É impossível viver uma vida com o Criador sem ter fé. A fé é o combustível da vida espiritual e, por isso, é um dos temas centrais das Escrituras. Quem tem fé no Criador não é abalado pelas circunstâncias da vida, porque sabe que mesmo nos momentos de luta, o Criador é fiel e suas promessas nunca são quebradas. E a boa notícia é que a fé é um elemento concentrado e poderoso. Um pouco de fé pode mudar a situação mais complicada. E o que as Escrituras dizem sobre os sentimentos? As Escrituras falam que precisamos aprender a lidar com os sentimentos de forma saudável. O Criador nos criou com sentimentos e emoções. Dependendo de como lidamos com eles, os sentimentos podem ser bons ou ruins. Olá, sejam bem-vindos ao canal Escrituras Desvendadas. Eu sou Renato Chagas e hoje falarei sobre fé versus sentimentos. Antes, porém, eu gostaria de dar uma explicação da forma científica. Em ciências aprendemos que o corpo humano é formado por cabeça, tronco, membros, aparelho digestivo, circulatório, respiratório, entre outros. Já no mundo espiritual, o corpo humano é formado por corpo, alma e espírito. O corpo é a parte visível, é o nosso corpo. A alma, ela é formada pelos sentimentos, onde exprimimos sentimentos e emoções. Já o nosso espírito é a forma que nós comunicamos com o nosso Criador. Diante dessa base, vamos dar sequência ao nosso assunto de hoje. Vamos começar por sentimentos. Para que servem os sentimentos? Os sentimentos dão cor à nossa vida. Eles moldam nossa personalidade e dão significado às nossas experiências. As emoções ajudam a distinguir o certo do errado, o bom do ruim, aquilo que gostamos do que não gostamos. Também nos ajudam a ser criativos, a nos conectar com outras pessoas. O Criador tem sentimentos. Ele sente alegria, tristeza, satisfação, ira. Nossos sentimentos são parte de sermos criados à imagem e semelhança do Criador. Ele nos deu emoções como uma bênção. Mas como tudo na vida, nossos sentimentos são afetados pelo pecado. O pecado distorce tudo que o Criador criou para ser bom. Por causa disso, nossos sentimentos podem nos enganar, prender, desviar do caminho certo e causar muito sofrimento. Como lidar com os sentimentos? Para lidar bem com os sentimentos, precisamos conhecer a verdade das Escrituras. É importante reconhecer os sentimentos por aquilo que são sentimentos. As emoções são reais, mas nem sempre dizem a verdade. Devemos analisar nossos sentimentos à luz das Escrituras para ver se estão certos ou errados. Não precisamos ser controlados pelos nossos sentimentos. Devemos submeter nossos sentimentos ao Criador.
Mesmo quando nossos sentimentos dizem algo diferente, devemos escolher acreditar no Criador. Podemos mudar nossos sentimentos. É importante evitar extremos. Não é bom deixar as emoções se descontrolarem, mas também não é bom reprimir e ignorar o que estamos sentindo. A solução é analisar os sentimentos para entender as causas e ver se estão de acordo com as Escrituras. Por exemplo, o sentimento de culpa. Qual é a razão do sentimento de culpa? Se é um pecado, devo me arrepender, pedir perdão ao Criador e acreditar que Ele perdoou. Se não é por causa de um pecado, ou se for por um pecado já confessado, é engano do diabo para me destruir, e devo rejeitar a culpa e declarar a graça do Criador em minha vida. Se o sentimento for de tristeza, por que estou triste? Quando é por razões naturais, perda, dor, doença, sofrimento, preciso me dar algum tempo para expressar essa tristeza, acreditando que o Criador vai trazer consolação. Se é por pecado, preciso pedir perdão e mudar o que estou fazendo. Se não tem boa razão, ou a tristeza está durando muito tempo, preciso rejeitar a tristeza. Se o sentimento for de alegria, de onde vem a minha alegria? Se vem de coisas boas, devo lembrar de agradecer ao Criador. Com esse sentimento, posso até partilhar essa alegria com alguém, mas se estou alegrando com coisas ruins, como o sofrimento de outra pessoa, isso não é bom. Preciso mudar de atitude. Quando vivemos pelos nossos sentimentos, é como se a gente fosse levado pelo vento. Nós nos sentimos alegres, tristes e às vezes irritados, às vezes ficamos desanimados, estressados, e isso pode atrapalhar e atrapalha a nossa vida. Por quê? Porque se a gente vive por sentimentos, como a grande maioria do ser humano vive, reagimos a situações externas. Se as coisas não vão bem, digamos, no trabalho, tendemos a ficar chateados, magoados. Se alguém fala alguma coisa que não gostamos ou faz alguma coisa que não gostamos, tendemos a ficar irados, às vezes com raiva. E somente quando as coisas parecem estar bem, esquecemos de tudo e procuramos, nos enganando, achar que está tudo bem. Porém, é uma alegria passageira, é uma coisa que não é duradoura. Então não devemos viver pelos sentimentos. Temos sentimentos, sim, somos seres humanos. Porém, não devemos viver em função deles. Nós temos que ter controle sobre esses sentimentos, porque as adversidades da vida vêm e vão o tempo todo, e não podemos ficar mudando nosso pensamento, nossas atitudes, de acordo com o mundo externo. Por isso, muitas pessoas sofrem. Por isso,
muitos casais brigam e se separam porque um não consegue perdoar o outro. Muitas brigas de famílias ocorrem por coisas banais, ou às vezes até não, porém sempre estão à mercê do seu sentimento, ficam magoados, ficam sem se falar durante anos, ficam afastados um do outro. E o nosso Criador não deseja isso para nenhum de nós. Por isso que ele fala no perdão. O perdão, ele apaga todo tipo de sentimento ruim e te traz de volta ao estado normal, que é o estado da fé. O diabo, nosso inimigo, ele procura e sabe a fraqueza do ser humano e ele procura estimular ou criar situações para que nos afaste do Criador. É quando essas situações adversas nos tiram do sério. Quando ficamos irritados com alguém ou alguma situação no nosso trabalho, com o nosso patrão, com o nosso chefe, com nossos colegas de trabalho, quando estamos estudando, com nossos colegas, ou se a situação financeira não está boa, ou a situação amorosa não está bem, ou quando temos problema de saúde, simplesmente nos entristecemos e nos tornamos fracos e vulneráveis. Sabe quando aquela situação de que parece que tudo de ruim está acontecendo de uma vez? Então, é sobre isso que eu estou falando. Quando você fica vivendo pelo sentimento, você fica vulnerável, você fica fraco. E aí, o diabo aproveita e age na sua vida, te colocando cada vez mais dificuldades, te levando a afastar do nosso Criador. Portanto, não devemos viver por sentimentos. Temos sentimentos, porém não devemos viver por ele. Devemos sentir sentimentos, mas somente quando eles são benéficos. Agora vamos falar sobre a fé, que é um sentimento, mas é o único sentimento que deveríamos utilizar. Eu, através aqui das escrituras, eu separei alguns versículos que fundamentam a fé, conforme o nosso Criador ele gostaria que agíssemos. São muitos, porém eu fiz aqui uma colinha para que ficasse mais viável e agilizasse mais aqui o nosso tema de hoje. Vamos lá. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso está em Hebreus 11:1. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem ouvida mediante a palavra do Salvador. Romanos 10:17. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom do Criador, não por obras, mas
para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 Coríntios 6,13. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Efésios, capítulo 6, versículo 16. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. O que é nascido do Criador vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4. As Escrituras, em diversas partes, ela reafirma, e muitos dos personagens das Escrituras nos deram motivos, nos deram provas de que somente pela fé se pode vencer. Porque a fé, ela não vive de acordo com o que acontece no mundo exterior. Independe do que está ocorrendo na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Por quê? Porque nós sempre temos certeza do cumprimento das promessas do nosso Criador. Então, independente que a nossa situação financeira, o nosso problema de saúde, o problema familiar, problema com um amigo, problema no trabalho, seja qual for o problema que você esteja passando, se você tiver fé, se você vive pela fé, você não teme, porque você sabe que o Criador é fiel para cumprir sua promessa. Quem vive pela fé não teme a própria morte, porque sabe para onde vai. Então, essa é a grande diferença entre fé e sentimentos. Os dois são sentimentos. O sentimento de fé, porém, é o sentimento que te dá a certeza do cumprimento das promessas do Criador e é o porto seguro de todo ser humano. E é o que o Criador gostaria de que cada um de nós vivêssemos e não viver por sentimentos conforme a situação. Nós não devemos olhar para a situação que estamos nesse momento. Somos milhares, milhões, bilhões de pessoas e muitos já foram e outros estão nascendo e outros estão por nascer e outros estão por ir. Porém, independente de quem seja, não devemos viver pela fé,
Não devemos viver por sentimentos, mas viver pela fé. Não devemos viver amedrontados, assustados, desanimados, porque isso causa fraqueza. Isso nos deixa vulneráveis à ação do diabo. E ele, assim, faz uma pessoa de gato e sapato. E o Criador, sabedor de tudo isso, através das Escrituras, pelo conhecimento, ele nos ensina que devemos viver simplesmente pelo sentimento da fé. Onde você estiver, que o nosso Criador te alcance, te dê paz, que te dê fé, e que você reflita sobre esse assunto e comece a mudar a sua vida. Pare de sofrer. Não sofra mais por sentimentos. Não derrame lágrimas por qualquer coisa. Saiba que o Criador, ele se preocupa muito contigo e ele quer te dar a vitória, mas não só uma vitória aqui nesse mundo, não somente uma vitória de vida financeira, nem de conquistas, nem de amor, nem de um relacionamento, mas ele quer te dar a vida eterna.